Oi, irmãos. Então, na liturgia desse domingo, eu quero trazer para vocês aqui a questão do envio dos 12 apóstolos. Eu quero colocar para vocês o que aconteceu com esses 2 apóstolos depois do Pentecostes. O que acontecia com ele antes deles serem escolhidos por Jesus. Eu queria estabelecer aqui uma diferença entre aqueles 72 e os 12 agora, tá certo? E eu quero trazer aqui uma fichazinha breve de cada apóstolo. O que eles fizeram, como eles eram. Eu acho que vai servir para vocês, para futuramente entenderem o que é que se tratava. Tá bom? Fique comigo até o fim, que a gente vai chegar num acordo já já. Tá certo? Bom, vamos falar aqui do momento em que Jesus escolheu esses discípulos, né? Depois se tornaram os apóstolos, e naquela ideia de a messe era grande e que ele pediu trabalhadores ao Pai para dar conta daquela tarefa. Né? Não era uma tarefa simples, era enorme. Então no Evangelho, Jesus vendo as multidões de pessoas já cansadas, abatidas, né, e desprezadas pelas autoridades, tanto romanas como pelo Sinédrio, compadeceu-se delas, porque Jesus é a pura compaixão. Eles tentavam ficar ali como ovelhas que não têm pastor, mas aquilo incomodava eles, incomodava Jesus também. Então Jesus chamou ali os discípulos para que ficassem mais próximos dele e disse: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Pedi, pois, ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Então Jesus separou os 12 discípulos e deu-lhes o poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis Então, eu vou mostrar aqui na tela quais foram os discípulos e um breve histórico de cada um, certo? Vamos começar com Simão Pedro, né? Foi batizado de Pedro, Quefas, né? Por Jesus. Pedro, ele juntou-se aos apóstolos quando ele tinha 30 anos. Ele era casado, certo? E Pedro foi mártir em Roma em 64 depois de Cristo. Inclusive, na morte dele, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né? Porque ele não se achava digno de ter a mesma morte com que Jesus morreu. Jesus morreu crucificado, mas com a cabeça para cima. Isso aí ocorreu durante a perseguição aos cristãos feita por Nero, que era o imperador de Roma. Tá? A importância de Pedro era tanta que, enquanto Paulo é citado 162 vezes na Bíblia, e os nomes de todos os outros apóstolos juntos são citados 142 vezes, Pedro sozinho foi citado nominalmente 210 vezes. O segundo foi o André. O André, irmão do Pedro, né, do Simão Pedro, né? André significa viril, conquistador. Ele nasceu em Cafarnaum e era o mais velho da família de 5 filhos. Ele próprio, Pedro, e mais 3 irmãs, tá certo? Ele foi sócio de Zebedeu no negócio de secagem de peixes lá em Betsaida, né, no porto lá de Cafarnaum. Ele morava com Simão Pedro e ambos eram pescadores e sócios também de Tiago e João, que eram os filhos de Zebedeu.
Dos apóstolos, André era o mais velho, ele tinha 33 anos. Ele pregou depois do Pentecostes, pregou na Ásia Menor, que hoje é a Turquia, e na Grécia, onde ele foi crucificado numa cruz em forma de X. Ele é tido como o fundador da igreja em Bizâncio, né? Lá dos bizantinos, em Constantinopla, que hoje é Istambul. Ele é considerado o primeiro patriarca de Constantinopla. O terceiro é Tiago Maior. Tem o Tiago Maior e o Tiago Menor. Então o Tiago Maior, quer dizer o suplantador, era o mais velho dos filhos de Zebedeu. Ele tinha 30 anos, aos quais Jesus chamou de filhos do trovão, né? Porque eles foram lá na Samaria, o pessoal recebeu ele mal lá, e chegou lá e disse: Jesus, manda logo uns trovão, raio para derrubar esse povo. Aí Jesus disse: olha, vocês são os Boanerges, filhos do trovão, se aquietem aí, vamos cuidar da coisa direito. O Tiago Maior era casado e tinha 4 filhos. Ele vivia no entorno de Cafarnaum, lá em Betsaida, que era o porto, né? Ele era também pescador, na companhia de João, o seu irmão mais jovem, né, que se tornou João Evangelista, e ele era associado ao André e ao Simão Pedro. Tá bom? Eles tinham uma firmazinha lá de cuidar de negócio de peixe. Quando Jesus perguntou se eles estavam prontos para beber do cálice, eles disseram que sim. E isso acabou sendo verdade ao pé da letra. Por quê? Porque ele bebeu o cálice com o mestre. Ele foi decapitado por ordem de Herodes Agripa em 44 depois de Cristo. Ele foi o primeiro mártir dos apóstolos. Nós vamos falar então do João, que é o outro filho de Zebedeu, irmão do Tiago Maior, aliás. O João, ele tinha 24 anos e era o mais jovem dos 12. Ele era solteiro e vivia com os pais em Betsaida, né? Era pescador e trabalhava com o irmão dele, o Tiago. Ele era sócio, como eu falei agora há pouco, de André e de Simão Pedro. Pois bem, João foi escolhido por Jesus mesmo para cuidar de Nossa Senhora. Logo após a sua morte, ele disse: filho, eis a tua mãe. Ele foi preso várias vezes e foi mandado lá para a ilha de Patmos, por ordem do imperador Domiciano. Isso aí em 96 depois de Cristo. Lá em Patmos, ele escreveu o livro do Apocalipse. E com o falecimento desse Domiciano, o Senado romano, né, anulou todas as sentenças que ele tinha feito, que eram sentenças cruéis. E aí então ele pôde voltar para Éfeso, onde ele morreu, entre aspas, dormiu, né? E isso aí tudo de morte natural. Já em 103 depois de Cristo, com 94 anos. Outros dizem que foi 101 anos, né? Consta que a sua tumba estava vazia quando foi aberta por Constantino. Por quê? Porque o Constantino queria edificar uma igreja ali no túmulo dele, acima do túmulo dele. João Zebedeu, né, que é o João Evangelista, do quarto evangelho, por fim, tornou-se o mais destacado teólogo de todos. Vamos falar agora do Filipe, quer dizer amante de cavalos. Ele foi o 5º apóstolo escolhido. O seu chamado se deu quando Jesus e os 4 primeiros apóstolos voltavam do Jordão, né, onde João batizava lá. Então, quando ele voltava, encontraram lá o Filipe. Ele vivia em Betsaida também e conhecia Jesus há algum tempo, mas não lhe ocorrera ser ele realmente o Jesus, o grande Messias, né? Até que aconteceu aquele dia do Vale do Jordão em que ele disse para ele: siga-me. Nessa época, Filipe tinha 27 anos. O final de Filipe foi a crucificação e foi enterrado em Hierápolis. Outro apóstolo, Bartolomeu, que também é chamado de Natanael, né? Isso aí chama-se filho de Tolmai. Bartolomeu era o 6º e último dos apóstolos escolhidos pelo mestre.
ele foi apresentado a Jesus por Filipe, de quem ele foi sócio em vários negócios. Você lembra dessa passagem, né? Só eu encontrei ali o grande Messias, tá? Ele disse, rapaz, esse é de Nazaré, e de Nazaré tem coisa boa para vir de lá. Pois é, e Natanael tinha 25 anos quando se juntou ao grupo. Ele era solteiro e sustentava os pais idosos e doentes, né, que vivia com eles em Caná da Galileia. Natanael e Judas Iscariotes eram os dois mais instruídos dos 12, com mais capacidade, né, de ver as coisas. O seu pai, ele morreu logo depois do Pentecostes. Aí depois disso, Bartolomeu foi para Mesopotâmia e Índia proclamar as boas novas do reino de Deus. E também foi lá para batizar os cristãos dessa região. Ele foi esfolado vivo. Logo depois ele foi decapitado pelo governador de Albanópolis. O sétimo discípulo era Tomé. Tomé significa gêmeo. Tomé era conhecido como Dídimo também. Uma coisa de gêmeo, né? Ele era o oitavo apóstolo. Ele foi indicado por Filipe quando tinha 29 anos. Era casado e era pai de 4 filhos. Era carpinteiro e pedreiro. Então, apesar da sua pouca instrução, ele tinha uma mente perspicaz e um bom raciocínio. A perda da sua irmã gêmea, aos 9 anos de idade, causou nele muito pesar. E a sua juventude ficou ali perturbada, né, com aquilo. E aumentou ainda mais os seus problemas de temperamento. Depois do Pentecostes, ele foi ao Chipre, a Creta, a costa norte da África e a Sicília, pregando o Evangelho e batizando os pagãos, até que foi preso pelos romanos e acabou executado lá na ilha de Malta. Uma tradição diz que ele pregou até na Índia, onde os cristãos indianos, chamados de Martoma, que é a denominação antiga do cristianismo, o reverenciavam como seu fundador. Então ele foi martirizado em Milapore, na Índia, os soldados que jogavam lanças nele, porque estava ali induzido e eram incrédulos. Vamos falar aqui do oitavo apóstolo. Era Mateus, também chamado de Levi. Mateus era aquele publicano. O sétimo apóstolo sendo indicado por André. Ele pertencia a uma família de coletores de impostos, que era chamado publicano, né? E era coletor em Cafarnaum, onde ele vivia. Ele tinha 31 anos, era casado e tinha 4 filhos. Era o único apóstolo que tinha algum recurso financeiro. Ele estava ali perdido, segundo os seus antigos companheiros, mas ainda pregava e batizava na Pérsia, que é a atual Irã, na Etiópia e também na Síria. Ele também foi na Capadócia, na Galácia, na Bitínia e na Trácia. E foi lá na Trácia, na Lisimáquia, que alguns judeus não convertidos conspiraram com os soldados romanos para matá-lo. Comentam que ele foi apunhalado até morrer na Etiópia, em 64 d.C., na cidade lá de Nadabá. Vamos falar agora de Tiago Menor e Judas Tadeu. Os dois são filhos de Alfeu, tá certo? Então vamos falar agora de Tiago Menor e Judas Tadeu. Os dois são filhos de Alfeu. Esses irmãos eram pescadores que viviam perto de Quereza. Eles foram o 9º e o 10º apóstolos. E foram apresentados por Tiago e João Zebedeu, o João Evangelista. Tá certo? Eles estavam com 26 anos. Dizem que eram gêmeos, né? Isso não está comprovado. Ambos eram casados. Judas era chamado de Tadeu e teve 2 filhos. E não podemos confundir aqui Judas Tadeu com Judas Iscariotes. São 2 pessoas diferentes. Dizem que eles eram gêmeos, né? E que serviram fielmente até os dias do julgamento, da crucificação, do desespero e do martírio, a machadadas, que eles foram submetidos lá pelos persas. Não só pelos persas dominantes, lá os comandantes, né, mas pela multidão que foi instigada lá pelos sacerdotes zoroatristas.
Tiago menor, ele tinha 3 filhos e também era conhecido como Lebeu. Vamos falar aqui do Simão, o Zelota, o Zelote, né? Que foi o 11º apóstolo escolhido por Pedro. Era um homem capaz de bons ancestrais, né? Ou descendência, e ele vivia com sua família lá em Cafarnaum. Ele tinha 28 anos quando se uniu ao grupo. Ele era um agitador que falava sem pensar, bravo, zangado demais. Ele era mercador lá em Cafarnaum antes de aderir a essa turma lá dos Zelotes. Esses Zelotes, você já deve saber, era uma turma patriotas lá que lutava contra o Império Romano, que tentavam ali desestabilizar o Império Romano. O Simão Zelote, né? Ele foi para Alexandria e após trabalhar Nilo acima, o rio Nilo acima, né? Ele penetrou no coração da África, pregando em todos os lugares o Evangelho e batizando os pagãos. Quando ele morreu, ele foi enterrado no coração da África. Dizem também que ele teria ministrado na Pérsia, onde ele foi martirizado por ter se negado a adorar o tal do Deus Sol, juntamente com São Judas Tadeu. Pois bem, vamos falar agora do último, que foi o Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Judas Iscariotes foi o 12º apóstolo, foi o último a ser escolhido, e foi escolhido por Natanael, embora digam que ele tinha sido convocado pelo próprio Jesus. Ele nasceu em Queriote, daí vem o nome dele, Judas Iscariote, que veio lá de Queriote, que é uma pequena aldeia no sul da Judéia. Ainda pequeno, seus pais mudaram para Jericó, né, onde ele vivia, e foi empregado nos negócios de seu pai, até que se interessou pela pregação de João Batista. Seus pais eram saduceus, e quando o filho dele juntou-se aos discípulos de João, os pais repudiaram ele, desertaram. Então, vamos falar agora de qual é a diferença entre o envio dos 72 e o envio dos 12. A diferença principal está no alcance e no simbolismo da missão. Os 12 representavam a renovação de Israel, as 12 tribos, né? Focando justamente nos judeus. Já os 72 simbolizavam a universalidade, indicando que a palavra deveria alcançar todas as nações da terra. Entendeu? Os 12 apóstolos faziam parte do círculo íntimo de Jesus, e eles foram lá enviados para anunciar o reino, curar os enfermos e amparar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Com relação aos 72, que foi citado apenas no Evangelho de Lucas, né, no capítulo 10, do versículo de 1 a 24, eles foram enviados à frente de Jesus para preparar as cidades e vilarejos para a visita de Nosso Senhor. Na tradição judaica, baseada na tabela lá das nações, que está em Gênesis, o número 70 representava o total de nações pagãs na terra, que eram conhecidas naquela época. Assim, o envio deles é um sinal profético de que a salvação é universal, ou seja, para todos os povos. Vamos falar aqui também de qual o significado de discípulo e de apóstolo, o que é um e o que é outro. Discípulo significa aluno, aprendiz ou seguidor. Já apóstolo significa enviado ou mensageiro. Jesus chamou muitos discípulos, mas escolheu 12 específicos para enviá-los como seus representantes oficiais. Tá certo? Pois bem, irmãos, é isso aí. Eu espero ter transmitido bons conhecimentos sobre o envio dos discípulos. Se você gostou, deixe o seu like e inscreva-se no canal. Participe das missas. Tá? O padre vai acrescentar muito mais sobre isso. Shalom do Pai.